Qual a idade certa para namorar? Esse é o tema do vídeo de hoje. Fica aqui comigo até o final, hoje eu tenho informações muito importantes para você que é mãe de um adolescente ou de um filho já que está ali na pré-adolescência e você já percebe alguns sinais, já tem algumas preocupações. Então fica até o final, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Eu trago como referência esse livro, Adolescente de Quase Tudo Um Pouco, um livro da Canção Nova que vai ajudar demais nós conseguirmos compreender os adolescentes e ajudar os nossos filhos adolescentes. Aqui tem um bate-papo sobre namoro, esporte, profissão, sobre ficar, dinheiro, inquisição, marxismo, família, amizade e igreja. E eu escolhi aqui uma página desse livro para estar trazendo essa resposta. Qual a idade certa para namorar? E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Thaís Medeiros, eu sou mãe, professora, especialista em inteligência emocional. E já que estamos falando sobre adolescentes, eu sou idealizadora de um projeto onde eu atendo crianças dos 8 aos 13 anos e eu então auxilio essas crianças nessa faixa etária a responder tantas questões que eles trazem dentro de si, acompanho as famílias. Vou deixar o link do Instagram do Clubinho do Bom Conselho aqui na descrição. Acompanhem e rezem para que esse projeto cresça, para que a gente possa atender mais e mais famílias. Então vamos lá ao conteúdo de hoje. Então vamos direto ao ponto, direto à resposta para essa pergunta. Talvez nós não estamos preparados para quando nosso filho nos fizer essa pergunta e nós precisamos nos preparar, tá certo? E se de repente o seu filho te fez já essa pergunta ou já pediu para namorar e você não sabia como agir, como eu falei, eu acompanho crianças nessa faixa etária, eu sou mãe também de pré-adolescentes e eu vejo o quanto é importante nós criarmos um relacionamento de confiança. Então tem outros vídeos aqui que vão te ajudar, você que é mãe de adolescente ou mãe de pré-adolescente, eu fiz um compilado de alguns vídeos, deixei uma playlist aqui na descrição. Busquem informações, saiam da zona de conforto, daquela vergonha de conversar com o seu filho sobre alguns assuntos. A adolescência é a faixa etária que eles têm muitos questionamentos e a gente precisa estar preparado, a gente precisa ter habilidade para lidar com essas dúvidas e a gente precisa nos colocarmos ali como alguém que está muito certo, muito seguro daquilo que a gente orienta ao nosso filho. Então que você esteja pronta, que você se prepare, que você não demonstre insegurança no momento que o seu filho te procurar, tá certo? Então eu escolhi aqui a página 18 desse livro e eu vou lendo e a gente vai conversando sobre a resposta para essa pergunta. Qual a idade certa para namorar? E a resposta é: não existe uma idade certa para começar a namorar. Porém, precisamos entender que o namoro é algo sério. Ele não é um passatempo, onde eu gasto alguns anos da minha vida somente para não ficar solteiro ou ter alguém para chamar de minha namorada. Desde o primeiro dia do namoro, você precisa se responder: é com essa pessoa que eu quero me casar? Com essa pergunta sempre em mente, você pode aproveitar o tempo de namoro para conhecer muito bem essa pessoa e decidir se é com ela que você quer passar o resto da sua vida. Talvez, quando você começa a namorar muito cedo, você não tem como prioridade essa pergunta, mas apenas a motivação de não querer ser o único solteiro da sua turma. Mas é preciso saber que cada namoro deixa marcas em nossa história. Muitas delas positivas, mas infelizmente muitas negativas. E talvez, se você entrar em um relacionamento muito cedo, não querendo realmente casar com aquela pessoa, essas marcas negativas podem até se tornarem piores. Pouco importa a idade na hora de começar a namorar, mas responda para você mesmo a pergunta: estou pronto para começar a pensar em casamento? Se você não se acha pronto para começar a pensar em casamento, talvez valha a pena você aproveitar mais o seu tempo como solteiro, para procurar ser uma pessoa melhor. Melhor para você, melhor para sua família, melhor para os seus amigos. Assim, quando você descobrir que o casamento já é algo em que você possa começar a pensar, você será um melhor namorado para a sua futura esposa. A gente precisa conduzir a educação dos nossos filhos para eles terem as respostas certas que eles precisam. Um dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal, eu falei sobre sexualidade. Nós precisamos ensinar para o nosso filho o porquê. É muito necessário que os nossos filhos tenham as respostas que eles precisam, que eles não fiquem com dúvidas. E essa parte de sexualidade, muitas vezes a gente tem uma dificuldade imensa de conversarmos com o nosso filho. E eu trouxe uma orientação, quem assistiu vai compreender melhor o que eu tô querendo dizer aqui nesse vídeo. Hoje a gente tá falando só sobre namoro, mas
Se o nosso filho ele não compreende desde muito novo o porquê de muita coisa, ele vai ter vontade de namorar simplesmente porque todos os amigos dele namoram, ou porque ele sente dentro dele um vazio e ele acredita que ele está gostando e que esse gostar representa algo relacionado a um sentimento que é o amor, e muitas vezes é somente uma falta, uma carência emocional que às vezes ele carrega dentro dele. Então, o pré-adolescente, o adolescente, ele começa a acreditar naquilo que a mente dele diz para ele. E nós precisamos estar muito próximos dos nossos filhos para entender que tipo de pensamento se passa ali na mente dele. Então, se você percebe que ele já está gostando de alguém, que ainda muito novo, fala muito sobre namoro, é importante que a gente vá fazendo perguntas e entendendo o que se passa na mente dos nossos filhos. E como nós vimos, não existe uma idade certa para namorar, mas quando o nosso filho começar a entender que ele quer namorar, a gente precisa que ele entenda o que é o namoro. Talvez a gente não quer que o nosso filho namore e a gente só sabe dizer um não, e ele não vai se contentar com esse não. Pode ser que ele namore escondido. Então, nós precisamos entender se os nossos filhos entenderam o porquê do não é o momento de namorar ainda. E além da idade, é preciso observar se o nosso filho está maduro a ponto de entrar em um relacionamento e saber lidar com frustrações, com o não dizer não, com saber como se portar dentro de um namoro. E isso eu tô falando para os adolescentes depois dos 16, 17. A gente precisa entender se o nosso filho tem habilidades emocionais para lidar com tudo aquilo que ele vai sentir. Então, como nós vimos aqui, não existe a melhor idade para começar a namorar. Eu gosto muito de dizer que a gente precisa manter o nosso filho o máximo de tempo possível na infância. E como que a gente faz isso? A gente faz isso cuidando de tudo aquilo que ele tem acesso. Nós sabemos que alguns programas que eles assistem, algumas séries, tudo aquilo que vai envolver aqueles namoros na adolescência, isso vai instigando, isso vai fazendo com que o nosso filho tenha curiosidade, as amizades, aquilo que ele vê na escola, a conversa que ele tem com os amigos, se os amigos dele já namoram. Então, tudo isso vai fazer com que o nosso filho tenha essa vontade e talvez ele nos pergunte se ele já pode namorar. E, mediante essa pergunta, a gente precisa conduzir essa conversa como o livro nos orienta. Será que é tempo de pensar em namoro? O que seria o namoro? Ali no namoro, a gente está conhecendo aquela pessoa, discernindo se aquela pessoa é a pessoa ideal para dividir a vida com a gente pelo resto da nossa vida. Será que esse adolescente já está preparado para começar a pensar em casamento? Será que já é momento dele escolher a pessoa que ele vai dividir a vida inteira? Isso é o namoro. Se a intenção do namoro não for essa, se ele não tiver sentimento por essa pessoa para poder conhecê-lo a fundo e saber se é aquela pessoa que ele quer dividir a vida inteira dele, esse namoro vai ser simplesmente por modismo, porque ele vê todos os outros amigos namorando e ele não quer ser o único que não namora, ou de repente para saciar algum desejo, algum sentimento lá dentro que pede com que ele seja amado, e aquela pessoa, quando o nosso filho está junto de alguém, talvez ele sinta esse amor que grita lá dentro dele por que alguém o ame. Muitas vezes o adolescente entra em um relacionamento para se sentir amado. Não é para discernir se realmente aquela pessoa é a pessoa que ele vai querer dividir a vida inteira. Então é muito importante que a gente mantenha o nosso filho o máximo de tempo possível na infância. Por isso nós precisamos preservar a pureza das crianças. Por isso a gente precisa falar sobre sexualidade com os nossos filhos desde muito cedo. Um vídeo aqui no canal eu falo sobre como que eu vou falar sobre sexualidade com o meu filho. Antes dele ter essa vontade de namorar, ele precisa entender por que o seu corpo está mudando, o que ele está sentindo. Se a gente tem essa conversa prévia com os nossos filhos, se a gente entra nesse assunto sobre sexualidade, sobre como que acontece essa mágica, né, de se ter um filho, como que uma mulher engravida, a gente precisa conduzir essa conversa como sendo algo que a gente está se preparando para formar uma família. Se isso é conversado com o nosso filho desde muito cedo, ele vai entender o porquê do namoro. E hoje a gente tem toda essa moda do ficar.
E isso é muito sério também, porque quando a gente não tá afim de um namoro sério e o nosso filho tem essa vontade de ficar, de conhecer, isso daí é sobre saciar os seus desejos, e isso é muito perigoso. A gente precisa entender o que o nosso filho vive na adolescência, com quem ele convive. Por mais que a gente eduque o nosso filho, a gente precisa saber quem são os amigos, porque, sem dúvida alguma, se os amigos dele têm esse tipo de comportamento e os nossos filhos estão junto, eles também vão pensar nessas situações de se divertirem, de ficarem e vão achar que tá tudo bem. Então é muito importante nós estarmos preparados, nós estarmos muito próximos dos nossos filhos, construirmos um relacionamento onde ele nos procure para tirar dúvidas. E quando o nosso filho nos procurar para tirar alguma dúvida, que a gente não deixe de responder, que a gente não deixe de conversar, que a gente possa perguntar para ele, ter as respostas para entender até onde o nosso filho compreende sobre aquele assunto, para que você possa complementar informações necessárias naquele momento. Quanto mais tempo o nosso filho estiver ali vivendo a adolescência sem uma preocupação de entrar em um relacionamento, mais preparado ele estará para lidar com essas questões emocionais quando ele, então, se apaixonar, conhecer alguém, e aí sim ele vai entender que esse namoro é para discernir se ele vai querer dividir a vida inteira com essa pessoa. O namoro é isso, é você tomar a decisão se você quer viver com essa pessoa pro resto da sua vida ou se essa pessoa não serve para você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu fico por aqui, compartilhe com outras mães. Se você achou interessante esse vídeo, não deixe de deixar o seu like, isso ajuda muito o crescimento do canal. Deixe o seu comentário, se você tem filho adolescente, se você tem alguma questão que você quer que eu traga aqui como resposta, deixe o seu comentário. A minha intenção aqui é poder te ajudar e eu pretendo trazer mais vídeos falando sobre adolescência, tá certo? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.